Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando vivemos unidos com Deus, vivemos unidos com o amor. Jesus é nosso guia. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós sempre esperamos viver no meio do amor. Nós acreditamos que o amor é uma pessoa ou um gesto. Então a primeira representação de amor que nós temos são dos nossos pais, da nossa família, das pessoas que nós conhecemos desde pequeno. Porque você nota que existe um cuidado, um carinho, uma atenção, um se importar. Conforme nós vamos crescendo, nós vamos crendo que o amor é encontrado fora de casa. É encontrando outra pessoa, é encontrando alguém ao qual nós vamos formar a nossa própria família. Mas será que o amor é simplesmente a vontade de estar com alguém? Será que o amor é encontrar alguém que atraia os meus sentimentos, que eu admire a sua aparência? Será que o amor é só isso? Será que com esses elementos eu posso dizer que eu tenho uma família feliz? Será que aquele sim que foi dito dentro de uma igreja, ele vai durar por toda a vida até que a morte nos separe? Ou na primeira briga o diabo vem e já separa? Porque o amor longe de Deus não existe o perdão. Ou será que o amor é algo espiritual que não está dentro de nós e não faz parte das nossas qualidades e das nossas virtudes? O amor sem Deus, ele machuca. E quantas vezes nós não fomos machucados durante a vida? Quantos dias nós não vivemos decepcionados? Sem conseguir dormir, sem conseguir comer, sempre pensando nas mesmas coisas. E se isso? E se aquilo? E se eu estivesse escolhido outro? E se eu tivesse falado com fulano? Nossa, hoje olha a vida dele, parece que ele está tão bem e eu acabei ficando com esse. Como se o amor fosse uma questão de sorte. Será que se eu encontrar outra pessoa a minha vida vai dar certo? Ou estou condenado a morrer sozinho? Que sentimento de abandono. Nossa, todo mundo com alguma coisa e eu sem nada. E sempre são esses os questionamentos que todas as pessoas que vivem afastadas do Senhor, elas têm. Estando casadas ou não, estando em um relacionamento ou não, porque nós somos perturbados de natureza. Quando cansamos disso, vamos nos divertir. Beber uma coisa ali, comer uma coisa aqui, são fotos, são viagens, e a gente acha que isso é o suficiente. Então, enquanto eu não encontro amor, eu vou me distrair e contrair dívidas. Chega um ponto que nós percebemos que tudo aquilo que nós imaginávamos que nós éramos, nós não somos. Que todos os planos que nós fizemos fracassaram e nós perdemos a razão de viver. Sem razão, para que estar vivo? Eu sei que você tem pensado em tirar a própria vida. Eu sei que você não suporta mais e está cansado, eu sei. Sabe como eu sei? Porque você vive reclamando disso. Posa um sorriso, mas dentro do olhar existe uma tristeza que não cabe dentro do peito. Basta uma palavra para que as lágrimas apareçam. Você não suporta pensar em mais nada. Tudo isso que eu estou dizendo já aconteceu comigo. Já aconteceu com diversas pessoas. São diversas partilhas. E é sempre a mesma coisa. Porque o diabo, ele nos ilude na nossa própria astúcia. Tudo aquilo que você sonha longe de Deus, o diabo vai usar contra você para te escravizar. Pondo perto e pondo longe, dando e tirando. É sempre aquele gosto de quase. Quase deu certo, eu quase venci, quase aconteceu,
quase, isso você nunca chega. É como se você comesse e nunca ficasse satisfeito o tempo inteiro, aquele sentimento de fome. Parece que a comida ela é abundante, mas toda vez que vão te servir te dão porções pequenas. E aquilo sempre está dentro de você. Porque a nossa esperança não está nas pessoas e não está nas coisas. A nossa esperança está em Deus. E quando eu espero no Senhor, eu acabo me ficando unido com o Senhor. Quando eu conheço o Senhor, não pelo nome de Jesus, mas eu conheço o Senhor porque por diversas vezes Ele próprio enxugou as minhas lágrimas. Eu conheço o Senhor porque todos os dias eu leio a palavra de Deus. Todos os dias eu busco a sua presença. Entre ouvir músicas que cantem tudo que eu vivi, os fracassos do meu amor, as noites de farra e as bebedeiras, eu prefiro ouvir aquelas músicas que exaltam a majestade de Deus. Entre falar da vida dos outros, fazer fofoca e as coisas, eu prefiro falar da palavra de Deus. Entre pensar em tudo que eu perdi, tudo que aconteceu, eu prefiro pensar nas coisas que Deus vai me dar. Eu prefiro pensar no reino de Deus e na eternidade. Então, quando a minha mente muda, o meu coração muda. E ela não mudou porque eu sou melhor que as outras pessoas. Ela mudou porque o Espírito Santo faz isso com a gente. Se a gente vai lá em 1 João 2, versículo 4 a 6, a palavra do Senhor, ela diz assim: se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus viveu. Então João, ele está nos ensinando algo muito importante. Como tudo que está escrito na Bíblia é importante. Até mesmo aquela lista de nomes, que muitas vezes eu não consigo entender a razão, ela mostra algo importante. Algo que é passado entre gerações, de pai para filho. E nós devemos romper esse ciclo de que cada geração ela cresce sem os valores da anterior. Se o Senhor for o nosso valor, nós queremos que os nossos tenham os mesmos valores que nós. Nós queremos que a nossa família seja conhecida pela união. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. É a certeza que nenhum vai se desviar e que nenhum vai perder, porque a base é muito boa, as tradições, os valores e os costumes são muito bons, porque são pautados na palavra de Deus. Então João ele começa dizendo, se alguém diz. Então, ele me chama a atenção a primeira coisa, que eu tenho que prestar atenção no que as pessoas elas estão dizendo ou proclamando sobre Deus. Eu o conheço. Ah, eu sou evangélico. Não, eu sou católico não praticante, eu sou católico praticante. Sou testemunha de Jeová, sou adventista, sou da congregação cristã, sou da presbiteriana de não sei na onde. Eu sou cristão. Eu não tenho nenhuma rotulação humana. Eu sou conhecido pela forma que Cristo me ensinou a ser conhecido. Tem alguma coisa de errado nessa rotulação? Não sei. Porque o errado começa quando você usa o nome de Cristo, mas não tá nem aí para Cristo. Vai porque não tem outro lugar para ir, ou porque é um costume e um hábito. Não por amor. Não porque você quer estar perto do Senhor. Você quer aquilo que o Senhor pode dar. Você é um rato. Você é um rato. O rato só vive procurando comida. Até que a ratoeira pega. Eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Uma pessoa pode conhecer o nome de Jesus? Pode. Mas ela precisa obedecer aos mandamentos. Senão é melhor falar que nem acredita em Deus. E você conhece os mandamentos? Nós não precisamos pegar as tábuas da lei, os 10 mandamentos e tudo, porque tudo se resume ao amor. E como tudo se resume ao amor, tudo se resume a Deus, porque Deus é o amor. Então, se eu não conheço a Deus, eu também não conheço o amor.
E às vezes a gente fica lendo aqui sobre lei, sobre mandamento, sobre coisa, ele sempre está falando a mesma coisa. Uma vida cheia do Espírito Santo. Porque a lei se traduz no nosso comportamento, não nas palavras. Eu posso chegar numa pessoa e ficar recitando a Bíblia inteira para ela, isso não muda a vida dela. Mas basta um olhar cheio do Espírito Santo e ela dizer que crê sim no Senhor, isso transforma. E é a partir desse dia que a nossa vida começa a ser modificada. Não é porque nós conhecemos a Bíblia inteira, mas porque nós conhecemos o Senhor. Quando nós lemos a Bíblia, não é para saber o lugar que está os versículos ou as coisas, mas para conhecer como o Senhor age, como nosso Pai, é a nossa história, é a nossa origem. Para saber como vai ser o céu e para saber todas as coisas. É como nós lembramos de casa. Quando alguém falece e você tem saudade, você não pega as fotos, você não fica olhando, não fica vendo, não fica lembrando. É a mesma coisa que nós fazemos com a Bíblia. Só que é diferente, é que Deus está vivo. Ele não está morto. Mas as histórias que ele conta estão todas nesse livro. E nós temos que conhecê-lo. Então se eu digo que conheço a Jesus, mas eu não sigo os seus mandamentos, eu não conheço a sua história, ou eu não tenho uma vida cheia do Espírito Santo, eu sou o quê? Um mentiroso. Quem é o pai da mentira? O diabo. Entendi. Então eu posso ser do diabo mesmo sabendo o nome de Jesus? Sim. Porque se a vida de Jesus não se traduz na minha vida ela não vale nada. E é fácil entender aonde Jesus está. Basta olhar os interesses das pessoas. Pois aonde está o nosso coração, lá também está o nosso tesouro. E não há verdade nele. Quem é a verdade? Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então já descobrimos duas coisas: que vão existir pessoas que conhecem a Jesus, mas não seguem os seus mandamentos, e essas pessoas estão com quem? Com o diabo. E por quê? Porque a verdade não está nela. Quem é a verdade? Deus é a verdade. É muito claro, não tem nada de diferente. Então se eu encontro uma pessoa que nem de Jesus ela fala, não preciso falar mais nada. A verdade não está nela e você se surpreende quando ela mente, quando ela engana, quando ela não faz as coisas do jeito que você acha. Ele não me dá amor. Como que ele pode dar amor, criança? Como? Deus é o amor e a pessoa não tem Deus. Como que ela pode dar? Se eu chegasse em você, me dá 1 milhão. Eu não tenho 1 milhão. Mas você tem que me dar. Não, mas eu não tenho. Claro, nós não podemos dar ao outro aquilo que nós não temos. E a fonte de amor inesgotável é o Senhor. E nós só encontramos esse amor no arrependimento. Eu preciso me arrepender da minha vida que eu vivi longe de Deus, do tempo que eu passei mentindo, dizendo eu conheço a Cristo, eu conheço a Cristo. E na hora de se divertir, se diverte como um pagão. Na hora de fazer qualquer coisa, faz como qualquer um que não conhece a Deus faz. Era melhor que nem conhecesse. Eu tenho no meu testemunho que eu não conhecia a Deus. Mas quando eu comecei a conhecê-lo, eu passei a amá-lo. E ele permanece em mim e eu nele. Porque eu busco ele todos os dias. Ele sempre esteve na minha vida. Eu que desprezava a sua presença. E hoje ele permanece. E hoje eu o louvo, eu o agradeço. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus em todo o nosso coração. Amar Deus sobre todas as coisas é obedecer os seus mandamentos. Obedecer o que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. Se você faz algo que você se sente mal, você não deveria fazer. Se você faz algo que te faz bem, faça mais. E esse algo que você gosta precisa estar ligado ao Senhor, não ligado aos teus interesses. Porque um drogado adora usar droga. Só que isso rouba a vida dele, destrói a família e faz tudo. Então o gostar nosso não pode ser ligado a prazer. Tem que ser ligado à espiritualidade. Tem que ser ligado à paz, a amor. Ligado a nada desse mundo que custe dinheiro. O amor de Deus, ele é gratuito. Se você recebe de Deus alguma coisa que você precisa pagar, você não está recebendo de Deus. Nós falamos sobre isso esses dias, que é de graça. Graça de graça.
Então nós descobrimos que nós amamos Deus de todo o coração quando nós obedecemos os mandamentos, quando nós obedecemos aquilo que o Espírito põe. Só que eu também preciso conhecer a palavra de Deus, e conhecer é ler, não é saber, é ler, porque é o Espírito quem revela. Então eu preciso ter vontade de buscar a presença de Deus todo dia. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como? Como Jesus Cristo viveu. Claro que nós nunca seremos semelhantes a Jesus, nunca. Nunca teremos a perfeição dele, nunca conseguiremos fazer. Mas quando ele está conosco, nós somos pessoas melhores. Isso é um fato. Então, Cristo ele tem que se traduzir ao nosso comportamento. Se eu comecei a ser uma pessoa melhor, se eu parei de chorar, se eu parei de reclamar, se eu parei de questionar, se eu comecei a servir, se eu comecei a ajudar, se eu me alegro quando o nome de Deus é exaltado, se eu me alegro quando eu escuto um louvor, certamente que eu estou unido com Deus. Porque quem é unido com o mundo não gosta nada dessas coisas. Coloca um louvor num churrasco, vê se as pessoas gostam de beber ouvindo esse tipo de música. Ela incomoda. Coloca um crente dentro de um lugar onde está todo mundo ali, muito louco, ele incomoda. E é por isso que nós somos rejeitados pela maioria. Porque a vida de Cristo incomoda. Assim como Jesus incomodava aquelas pessoas na época deles, os mestres da lei e os fariseus. Porque ele vivia a verdade que Deus colocava dentro do coração dele. E se nós estamos unidos com Cristo, nós teremos os mesmos comportamentos que ele tem. Nós não vamos julgar as pessoas, nós vamos ajudar as pessoas a encontrarem o caminho. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. Nós vamos incentivar as pessoas a lerem a palavra de Deus. Nós vamos compartilhar esse devocional e qualquer outra coisa que esteja ligado à Bíblia. Então, antes de você compartilhar qualquer coisa, você deveria saber se aquilo está 100% ligado à Bíblia. Senão, você está ajudando a divulgar conteúdo e coisas que não vão edificar a vida da pessoa. Porque a vida inteira eu vi uma igreja que chora. E eu lia na palavra que o choro ia durar só uma noite. E a alegria ia vir de manhã. Então eu acredito na igreja que chora na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Por quê? Porque o meu choro parou. E o meu choro era algo constante, e o seu choro vai parar. Quando você confessar para Deus a tua culpa. Quando você parar de querer procurar nas pessoas o amor que está em Deus. Quando você parar de querer insistir nos mesmos erros. Se a gente continua lá em João 2, versículo 9 a 12, a palavra ela diz assim: quem diz que vive na luz e odeia seu irmão está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão vive na luz e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão. Sabe aquela pessoa que você precisa perdoar, mas você não consegue? Ela é a razão que você não pode continuar pensando dessa forma. Nós temos que pegar em tudo aquilo que nos machuca e encontrar uma razão diferente. Se nós quisermos viver de uma forma diferente. O perdão não é algo que eu consigo fazer sem Deus, assim como o amor. Por isso que é difícil perdoar as pessoas. Porque sem estar na presença de Deus, o nosso Senhor, nós não conseguimos fazer isso. Porque quem dá o poder para nós perdoarmos é Deus. Assim como nós somos perdoados por Ele, nós aprendemos através do gesto dele a perdoar outras pessoas. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão. Então, de novo, ele pegou uma pessoa que se proclama de Cristo, que se proclama de alguma denominação, só que essa pessoa ela tem uma mágoa, ela tem uma briga, ela tem um ressentimento, ela tem alguma coisa contra alguém. E não adianta você achar que você vai poder chegar no céu ou vai poder viver na luz sem perdoar essa pessoa.
Quem diz que vive na luz e odeia seu irmão está na escuridão até agora. Adiantou saber o nome de Jesus? Adiantou fazer jejum, campanha? Adiantou fazer a quaresma? Adiantou? Se no final tudo que tem dentro de você é um ódio, é uma raiva, é inveja. E aí? Ah, mas não tinha o direito. E você tinha o direito? Você se faz como a maior vítima e o maior prejudicado. Mas o que você já ajudou na vida de alguém? O que você já fez por alguém? Você sempre fez buscando os teus interesses. O que você fez para Deus? Quando você saiu da tua vida para fazer alguma coisa para Deus? Você gastou 10 minutos que seja. Quando? Então por que você acha que as pessoas têm uma dívida tão grande? Por que você cobra tanto das pessoas, sendo que você mesmo nunca deu nada? Nunca fez nada. E tudo que faz já pede de volta. Nunca deu por amor nada. Nada. E é engraçado que quando eu escrevia poesias, eu sempre escrevia que eu estava na escuridão. E eu tenho relato de outras pessoas que a gente partilha também, que estão se convertendo ou que se converteram, que também pensavam da mesma forma. Eu tenho até uma música que chama No Breu, na escuridão, que eu estava tentando me encontrar e os meus passos estavam perdidos. E olha como esse ódio, essa frustração e esse culpado, porque isso daqui se traduz a uma coisa: odeia o seu irmão, coloca a culpa em alguém. Se você coloca a culpa em alguém, você está na escuridão. É exatamente isso. Fica mais fácil da gente compreender dessa forma. Quem ama o seu irmão vive na luz. E amar o meu irmão é eu poder compreender que as pessoas são falhas, que longe de Deus todos nós pecamos e todos nós erramos. E isso não é um alvará para fazer o que se quer, mas nós sabemos que Jesus, ele muda a nossa vida e nos transforma. E quando nós vivemos sem Ele, não existe nada de bom que possa vir da nossa vida. Então, se eu me decepciono por eu ter escolhido uma pessoa sem Deus, eu sei que nós não escolhemos o lar que nós nascemos. Tem coisas que nós vamos sofrer ali que nós não merecemos. Mas Deus, Ele pode reescrever a nossa história. Então, o que aconteceu no passado, por pior que seja, passou. Se você chegou até agora aqui, vamos daqui em diante. Esquece o que passou. Só que não dá mais para ficar olhando para trás e pondo a culpa em alguém e justificando que a tua vida é um fracasso por causa disso, que você tem um descontrole alimentar, emocional, financeiro e tudo por causa disso. Cara, chega de dar desculpa. Vamos fazer o certo do jeito certo, porque agora nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Agora nós estamos unidos com o Senhor. E unidos com o Senhor não tem espaço para ódio, só tem espaço para o amor. Quem ama o seu irmão vive na luz e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Porque ela não fica colocando a culpa nos outros, ela não fica mentindo, ela não fica distorcendo, ela não fica fazendo joguinho mental, chantageando. Ai, por que você isso? Ai, por que aquilo? Ai... Então esse não é o nosso papel mais. Isso daí já foi, essa vida velha, esse tipo de comportamento já foi. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. E é isso que a gente pensa mesmo, que a gente está perdido. E olha para você ver que não adianta a gente se aproximar de Deus se a gente não estiver disposto a revisitar a nossa vida e entender o nosso papel. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos continuar perdidos. Enquanto alguma coisa do passado te fizer chorar, te fizer mudar os teus sentimentos, roubar a sua paz. Porque o diabo ele vem para roubar, matar e destruir, ou como a palavra diz, o ladrão. Sempre que alguma coisa tem o poder de fazer isso nos teus sentimentos, você tem que entender que ali está faltando perdão. Independente do que essa pessoa tenha feito. Não é porque você perdoou que você vai voltar a conversar ou fazer. Mas quer dizer que você entregou nas mãos de Deus para que Ele seja o juiz da sua causa. E você não precisa mais ficar pensando nisso nem nada, porque Deus já está cuidando. E aí nós vamos sair da escuridão e vamos começar a viver na luz. E caminhar na luz é muito mais fácil, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Então, quando eu ajo dessa forma, perdoando, quando eu coloco a minha esperança no Senhor, quando eu começo a me reconhecer
que se a palavra não tiver no meu comportamento, não adianta nada eu falar que acredito em Deus, porque eu sou mentiroso. Eu preciso colocar essa culpa em mim, porque justamente ser perdoado é ser, de alguma forma, tirado toda a nossa culpa, tirado tudo aquilo de dentro de nós. Então nós precisamos, através da sabedoria de Deus, perdoar a nossa história. E isso vai ser feito na presença do Senhor. É com oração, é com arrependimento, é com mudança de vida. Quando você colocar uma meta, segue a meta. Leia a palavra de Deus todos os dias, que isso vai facilitar muito a tua vida, que você não tem nem noção. Uma coisa é você viver com fome, como você sempre viveu, um miserável, recebendo migalhas. Outra coisa é você se alimentar todos os dias espiritualmente. Outra coisa é você viver com Jesus, junto com Jesus. Isso não se compara. Jesus sempre vai ser o nosso guia e a sua palavra a nossa bússola. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa remover toda a mágoa, todo o ódio, toda a frustração do seu coração. Que você tire esse sentimento de dentro de você, de incompreensão. Que essa escuridão, ela vai passar, ela sempre passa. Quando nós chamamos quem pode resolver o nosso problema, quando nós buscamos a ajuda da pessoa certa, que é o Senhor, quando nós paramos de acreditar nas pessoas para acreditar em Deus. Se você quiser acreditar em alguém, acredite em Jesus. Se você quiser transformar alguma vida, que transforme a sua. Se você quiser esperar algo, sempre espere de Deus, porque Deus não decepciona. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.